Boa noite, no ar mais um TVU Jornal, segunda-feira, 23 de março de 2015. E veja agora os principais assuntos da edição de hoje. Quanto mais o dólar sobe, mais caros ficam os produtos da Páscoa. Empresários esperam superar a moeda norte-americana para que as vendas aumentem. A área azul será expandida no município. Agora mais 5 quarteirões vão ter o sistema rotativo de estacionamento. Levantamento da CETESB aponta que Votuporanga está entre as 3 cidades do estado de São Paulo com maior qualidade das águas superficiais. E no futebol, depois de várias vitórias, Cave perde no fim de semana em São José dos Campos por 2-1. Com o resultado, a equipe de Votuporanga caiu para a 4ª colocação da tabela da Série A3. Isso e muito mais no TVU Jornal, segunda edição, que está começando. O CAGE de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o número de fevereiro, onde apontou que Votuporanga fechou o mês com 228 empregos a menos. No total, foram 920 admissões contra 1.148 demissões. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 2 fatores poderiam explicar esse índice. O primeiro é a queda da produção moveleira na cidade e o segundo seria por conta das mudanças do governo federal, que retirou algumas facilidades para financiamentos de caminhões aqui no país. E faltando poucos dias para a Páscoa, os empresários do ramo alimentício daqui de Votuporanga esperam superar a alta do dólar para que as vendas aí aumentem nesse período. Este ano a data será comemorada no próximo dia 5 de abril. A Páscoa é lembrada no dia 5 de abril, porém os supermercados já estão assim, lotados de ovos de chocolate, para que a expectativa de vendas aconteça da melhor maneira. Basta passar pelos corredores para verificar a grande variedade de opções. Entretanto, segundo esse gerente comercial, as vendas ainda estão um pouco fracas, mas ele está otimista e acredita que o cenário vai melhorar e muito nos próximos dias. Espera que venda supere o ano passado, né? Nós estamos acreditando, e essas 2 últimas semanas, agora que se aproxima mesmo do dia da Páscoa, é a reta final, é o dia de vender mesmo. Nesse ano, a indústria de ovos de Páscoa apostou suas fichas nos ovos infantis. Neste, por exemplo, o ovo de chocolate vem dentro de um carrinho. Também existem embalagens chamativas. Para os adultos, a grande procura segue como os ovos de colher. As novidades que a indústria sempre lança todo ano inova, né? Principalmente na linha infantil, né? Que é o grande apelo da venda dos ovos de Páscoa, né? Nessas últimas semanas agora os clássicos acabam vendendo também, né? Mas desde o começo a principal venda, o principal foco é a linha infantil. Mas não são apenas os supermercados que se preparam para as vendas. João Fernando mantém com a família um negócio em casa. Após fazer bolinhos e chocotones em outras épocas, é a primeira vez que aposta nos ovos de chocolate. A expectativa de vendas também é muito boa. A expectativa está grande, né? Agora para essas 2 últimas semanas, que o pessoal deixa sempre a última hora, então nós estamos aguardando essas últimas 2 semanas, que por enquanto está meio devagar ainda, né? Então vamos ver as 2 últimas semanas que faltam para a Páscoa. Com certeza o resultado vai ser bom. Para se dar bem no mercado, João Fernando oferece mais de 14 sabores de ovos, que variam de 250 gramas até 1 quilo. Segundo ele, o diferencial é sempre buscar novidades para surpreender o cliente. Pesquisa na internet, cursos, né? Tanto aqui quanto em São José do Rio Preto tem bastante curso, a gente está investindo bastante nessa parte, sim. De cursos, pesquisas e assim por diante. O mercado hoje é muito exigente, né? Então a gente tem que investir. E quanto mais o dólar sobe, mais caros ficam os produtos da Páscoa, né? O bacalhau, por exemplo, chega a custar R$ 100 o quilo. O jeito é buscar alternativas e, claro, inovar. E a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga vai ampliar a área azul em mais 5 quarteirões no centro da cidade. A partir do dia 1º de abril, novos trechos das ruas Mato Grosso, Piauí e Bahia vão fazer parte do estacionamento rotativo. De acordo com a Secretaria, serão criadas cerca de 80 novas vagas para estacionar.
A pasta informou ainda que esta é uma reivindicação dos comerciantes e dos usuários do Poupa Tempo. O objetivo da Área Azul é organizar o uso das vagas de estacionamento nesses locais. Falamos agora sobre o georreferenciamento. Já ouviu falar? O nome é um pouco estranho, só que é importante para os proprietários rurais. É uma tecnologia que faz o levantamento de dados na propriedade para regularizar as terras dentro das normas do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Com isso, fica mais fácil realizar desmembramento, parcelamento, transferência de título, financiamento ou hipoteca. Veja mais detalhes agora na reportagem. Sérgio tem esta propriedade há cerca de 50 anos. Herança essa que ele não pensa em vender. Pelo contrário, Sérgio quer investir ainda mais nas culturas que já tem. E por isso antecipou e já fez o georreferenciamento. É por causa de financiamento, custeio, porque de imediato não estão pedindo, mas futuramente só vão fazer financiamentos e eles pedem a hipoteca se você tiver o georreferenciamento. E é o meu caso, porque caso de venda, eu acho que de imediato eu não vou vender. Mas para todos os efeitos, a propriedade já vai ficar legalizada, já está pronta. O georreferenciamento é um procedimento realizado em uma propriedade rural, obrigatório por lei desde 2001, onde é feito um levantamento de todos os limites da área. Fazendo esse trabalho, são levantados dados do imóvel rural por meio do sinal de satélite. O imóvel tem que se cadastrar, chama CNECIR, Cadastro Nacional do Imóvel Rural. Nessa lei pede para que seja feito o georreferenciamento para o proprietário poder se cadastrar. Então a gente faz a medida do georreferenciamento da propriedade, nele vai ter uma medida exata, georreferenciada, e essa medida vai no cadastro para saber quanto essa pessoa tem de terra realmente a partir do sistema geodésico utilizando satélites. O processo é feito por profissionais cadastrados no INCRA. Um aparelho é instalado em um ponto em que alcança toda a propriedade. A base fica em um local fixo durante o serviço feito por um outro aparelho nas divisas. Com esses pontos a gente vai jogar para o computador, gerar um mapa com a área total da propriedade e as coordenadas de cada ponto. Envia todo esse material para o INCRA vai analisar. Depois da análise, ele emite uma certificação da propriedade. Com essa certificação, o proprietário vai ter um número, que ele foi cadastrado no INCRA, e a partir desse número ele pode ir no cartório e registrar essa área. O valor para fazer um georreferenciamento numa propriedade varia de acordo com o tamanho dela e com o grau de dificuldade encontrado no local. Ele é calculado por hectare. Na nossa região, por exemplo, varia entre R$ 40 a R$ 60. Algumas propriedades têm um prazo para a realização do georreferenciamento. Um decreto de novembro de 2011 fixou os períodos legais para os seguintes imóveis rurais. Áreas iguais ou superiores a 5.000 hectares, o prazo entrou em vigor em 21 de fevereiro de 2004. Áreas entre 1.000 e 5.000 hectares, o prazo expirou em 21 de novembro de 2004. Áreas entre 500 e 1.000 hectares, o prazo venceu em 21 de novembro de 2008. Áreas acima de 250 hectares, o prazo venceu em 21 de novembro de 2013. Áreas acima de 100 hectares, o prazo vencerá em 21 de novembro de 2016. Áreas acima de 25 hectares, o prazo vencerá em 21 de novembro de 2019. Áreas inferiores a 25 hectares, o prazo vencerá em 21 de novembro de 2023. Em caso de processos judiciais, todas as áreas devem ser georreferenciadas. Quem tem um imóvel rural que ainda não foi feito esse serviço, é necessário procurar o profissional certo para fazer, senão todo o investimento é perdido. Ele fica impedido de fazer qualquer alteração cartorial da sua propriedade. Se ele for vender, se ele for doar para algum filho, para alguma pessoa, nada que ele for mexer dentro do cartório ele não consegue, porque esse georreferenciamento vai junto com a matrícula. Depois que ele faz o gel e manda para o INCRA, ele cadastra esse gel na matrícula do imóvel. Então, se ele não tem, passou o prazo, ele fica impedido de fazer qualquer coisa. E depois do intervalo, Votuporanga está entre as cidades com melhor qualidade de água do estado. A afirmação é da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo.
Tem a previsão do tempo. A chuva não deve aparecer nesta terça-feira aqui na cidade. Por isso, a atenção é quanto à umidade relativa do ar. E ainda trazemos orientações para você que tem cachorro em casa. O que fazer quando o bichinho de estimação começa a soltar muito pelo? É o que veremos já já. E Votuporanga teve motivos para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado ontem, 22 de março. Isso porque um levantamento de qualidade das águas superficiais do estado de São Paulo, da CETESB, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, apontou que nossa cidade está entre os 3 melhores índices de todo o estado. O município fica atrás de Guarulhos e Mariporã. De acordo com a Saev Ambiental, a qualidade satisfatória da água aqui em Votuporanga também se deve ao programa de vida ao Marinheirinho de Recuperação Ambiental e Proteção de Córregos e Nascentes da Microbacia do Marinheirinho, que existe há 3 anos aqui no município. E por falar em água, pelo que tudo indica, não teremos chuva amanhã aqui em Votuporanga. Com isso, surge o problema que afeta muita gente, a baixa umidade relativa do ar. A previsão é de que ela chegue a registrar aqui em Votuporanga nesta terça 38%, bem abaixo do indicado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 60%. Veja os detalhes agora na meteorologia. A previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens e não chove. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus em Votuporanga. Um morador de rua foi assassinado na porta principal de uma paróquia em Rio Preto. Um suspeito foi detido pela polícia militar e liberado depois de ser ouvido. De acordo com o delegado, ele foi chamado para prestar depoimento, porque uma testemunha ouviu junto à vítima. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Academias ao ar livre de Penápolis terão agora professores de educação física para atender a população. De acordo com a Prefeitura, os atendimentos no Parque Maria Chica, Santa Terezinha, Parque Santa Leonor, Parque Aquático e Jardim Esplanada já começaram. Santa Adélia passou a enfrentar epidemia de dengue nesse sábado. A cidade tem 15 mil habitantes e registrou 135 casos da doença neste ano. Além de Santa Adélia, outras 10 cidades enfrentam a doença, entre elas Catanduva, Rio Preto, Bálsamo e Tanabi. 2 jovens de 14 anos foram flagrados pela Polícia Militar de Cardoso traficando drogas. Foram apreendidas 28 porções de crack e uma de maconha. Segundo a PM, a dupla já é conhecida nos meios policiais e possui denúncias por traficar drogas. Depois de abordados, um dos jovens confirmou ser o dono dos entorpecentes e disse que em sua residência tinham mais porções prontas. As drogas foram apreendidas. Nosso assunto agora são os cachorros de estimação. Nesta época do ano, um problema costuma preocupar os donos de cães: a queda de pelos. Em algumas situações, isso acontece por conta do processo natural de troca. Só que pode também ser um aviso de problemas e doenças graves com os animais. Leila tem muito carinho e toma todos os cuidados com Hannah, essa dócil Rottweiler de 4 anos de idade. Ela sabe que em pelo menos 2 épocas do ano tem um trabalho extra com o animal. Os pelos começam a cair. A queda de pelo dela é bastante, o pelo dela dá para juntar até fazer outro cachorro. Mas assim, durante o ano inteiro cai pelo, mas bem pouquinho mesmo. E aí tem que preparar aquela operação limpeza. Isso, tem que preparar. Quem gosta de casa limpa não dá para ter cachorro desse porte. Nem qualquer outro cachorro que solta pelo. Porque eles e casa limpa não combinam. A queda de pelos é um processo natural em todos os cachorros. Porém, em alguns casos, pode ser um sintoma de que algo não vai bem. É importante explicar que a queda de pelos não acontece da mesma maneira durante a vida toda. Nas raças que possuem uma dupla camada de pelos, a queda é ainda maior e mais frequente. Outro motivo pode ser o crescimento dos filhotes, que irão trocar a sua pelagem.
Os cães geralmente perdem o pelo no inverno e na primavera, e no verão ganham uma pelagem mais leve e curta. Já no outono, época em que estamos, o ciclo é revertido para que os pelos se tornem mais grossos e protejam contra o inverno. Algo natural, explica o veterinário, mas que pode ser agravado por outros fatores. Pode ocorrer muita queda de pelo, porque o dono comete um erro muito grave. Ele dá banho no cachorro e não seca direito. E a umidade no pelo, além de aparecer fungos, também vai causar queda de pelo. O ideal seria secar bem o animal e ver a parte nutricional. Existem algumas doenças também, igual anemia, o animal estando desnutrido, que pode aparecer. E ainda segundo o veterinário, a má alimentação também é um fator que contribui para a queda de pelos. Nunca usar comida caseira, que a comida caseira ela tem muita gordura, acaba, além da queda de pelo, também prejudicar a arcada dentária, começa aparecimento de tártaro. E usar uma ração de boa qualidade, que as rações de qualidade ruim também o animal acaba ficando deficiente de vitaminas, proteínas. Bacana, ficam aí as orientações. E em instantes falamos do CAV. Depois de várias vitórias, o Clube Atlético Votuporanguense perdeu no sábado em São José dos Campos. Com o resultado, a equipe de Votuporanga caiu uma colocação da tabela da Série A3. Falamos também da Orquestra Projeto Sinfônico. As atividades por lá já voltaram. Mais detalhes daqui a pouco. E depois de várias vitórias consecutivas, o Clube Atlético Votuporanguense perdeu no fim de semana em São José dos Campos, 2-1 para os donos da casa. A partida começou movimentada pelas duas equipes. Logo nos 2 minutos iniciais, o CAV acertou o travessão do adversário numa cobrança de falta. Depois, quem mais atacou foi o São José. Aos 14 minutos, o Águia abriu o marcador. Depois do gol, os donos da casa mantiveram o ritmo e aos 28 ampliaram o placar. Já na segunda etapa, o começo foi morno, com o Votuporanguense com mais posse de bola e o São José se defendendo. Só que no finalzinho, aos 45 minutos, Anderson Cavalo abriu o marcador para o CAV. Com o resultado, o time de Votuporanga caiu uma colocação e está na 4ª posição da tabela da Série A3 com 24 pontos. Lembrando que essa partida você confere hoje aqui na TV Unifev, logo depois do TV O Jornal, 2ª edição. O próximo desafio será quarta agora, aqui no estádio Plínio Marim, às 8 da noite, contra o Atibaia, que é o 3º colocado da tabela, também com 24 pontos. E as atividades na Orquestra Projeto Sinfônico de Votuporanga estão de volta. E no sábado teve ensaio e também testes para aquelas pessoas que querem fazer parte do grupo musical. A Orquestra Projeto Sinfônico foi criada no ano passado. Ela é formada por alunos da Escola de Artes e integrantes da Corporação Musical Zequinha de Abreu. Os ensaios acontecem aos sábados na Escola de Artes, que fica na antiga Biblioteca Municipal. Podem se inscrever instrumentistas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarineta, oboé, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba e percussão sinfônica. Os alunos têm uma aula específica, individual do instrumento, acompanhado de uma aula coletiva de teoria que está sendo implementada nesse ano, na verdade, dentro da programação da escola. E a ideia é que outras matérias correlatas, história da música, percepção auditiva, harmonia, vão passo a passo se inserindo na grade curricular do curso. Luciano é um dos 30 alunos do projeto. Ele toca violino e pretende se especializar nesse instrumento. Eu já fazia aula de violino e eu sempre gostei, quero me aprimorar cada vez mais, porque eu pretendo seguir na área e ser um violinista. E esse projeto vai te dar uma boa base? Vai me ajudar bastante a aprender, pegar desde o princípio assim, e aprendendo cada vez mais. Ana Luísa também quer aprimorar os seus conhecimentos musicais.
Por enquanto eu estou me preparando para entrar na faculdade e faculdades federais, estaduais, eles sempre têm programa de música. Então quando eu entrar numa faculdade eu vou procurar essas orquestras para continuar estudando. Neste ano o projeto traz uma novidade. A partir de agora, a população também vai poder fazer parte desse grupo musical. Esse projeto da Orquestra Sinfônica, na realidade, ele pretende não só aproveitar os alunos que já vêm compondo desde o ano passado, mas fazer um convite para as pessoas que se interessam por música e têm algum domínio dos instrumentos para poder integrar. Então tem que fazer um teste de aptidão, aqui uma audição, e depois disso já ingressar nessa equipe que Votuporanga tem essa preocupação, né, de estar formando e oferecendo essa educação musical para estar cada vez mais formando músicos para apresentação para o público de Votuporanga. Bacana, né? Nós ficamos por aqui. Outras notícias da nossa cidade e região. Amanhã no TV O Jornal, primeira edição, ao 12h30. Fique agora com a partida do fim de semana entre São José e Cave. Na narração, Luciano Guimarães e comentários de Josiano Garofolo. Uma ótima noite. É com você, Luciano.